Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos tem o nome certo. Foi Deus quem deu esse nome, com certeza. Atos. Porque esse livro fala dos atos de amor daquelas pessoas, dos discípulos, dos primeiros que serviram ao Senhor, dos primeiros que creram, da primeira comunidade cristã. Os atos de amor deles de um para com o outro. E o capítulo 1 e capítulo 2, os primeiros capítulos especialmente, fala muito desse momento especial, desse momento em que os discípulos estavam próximos, cada vez mais próximos um do outro e vivendo em uma comunidade de amor. O amor foi demonstrado ali como uma ação. Como a ação que você acabou de fazer, de abraçar alguém, de pegar na mão dele, de tratá-lo com carinho. Então, essas demonstrações de amor também foram mostradas na época dos apóstolos. E a gente pode dividir essas demonstrações de amor em 4 áreas diferentes, mostrando que o amor é ação. E nós vamos estudar essas 4 áreas agora, essas 4 maneiras de mostrar o amor de Deus na vida da gente e na vida de comunidade entre os irmãos. A primeira e com certeza a mais importante manifestação da ação do amor é a manifestação espiritual. Vocês vão ver que não tem como você amar verdadeiramente o próximo como o amor de Jesus se não for com uma vida espiritual na presença de Deus. Olha, os discípulos estavam num clima de despedida porque eles viram o seu mestre morrer. E é terrível você ver alguém morto, não é? Principalmente alguém que você é próximo, que você ama. Imagina alguém que é próximo, que você ama e em quem você coloca todas as fichas. Os discípulos amavam a Jesus, estavam próximos dele, mas muito mais do que isso, eles largaram tudo para seguir a Jesus, porque toda a esperança daqueles jovens estava em Jesus. E agora Jesus está morto. Mas Jesus ressuscitou, glória a Deus. Aí a esperança deles fez o quê? Renovou. Não foi isso? A esperança deles se renovou. Aí eles disseram, nossa, Jesus ressuscitou. Mas depois de 40 dias, Jesus se despede de vez. Ele vai ao Pai. E sabe aquela hora da despedida? Mesmo que você saiba que a pessoa vai voltar de viagem, mas sempre dói. Dói ou não dói? Fala a verdade. Dói. Você se despedir e dizer, meu Deus, eu vou passar tanto tempo sem ver essa pessoa, não sei nem quando vai ser a próxima vez que a gente vai se ver. Não é terrível, né? É aquela dor, aquela tristeza, né? Ter que abraçar alguém que a gente ama pela última vez, ou se não for a última, mas sabe, sei lá, quando que a gente vai poder abraçar novamente. Ouvir a voz, né? Sentir o cheiro, né? Hoje está até um pouco melhor, que tem um tal de um zap aí, né? Que o bicho é perigoso, né? E permite que a gente consiga ver as pessoas que estão longe da gente, até nos aproxima de certo modo, né? Tão longe, mas a gente se vê, até fala. Mas não é a mesma coisa, sabe? Que você pegar na mão, você sentir o cheiro da pessoa, né? Abraçar a pessoa, tocar. Não é igual, né? É ou não é verdade? Não é igual. Mas os discípulos estavam ali tristes e Deus, Jesus, deu uma esperança para eles. Ele disse, eu vou enviar outro que é igual a mim, um outro consolador. Mas trouxe algumas instruções para aqueles jovens. Vamos ver qual foi? Vamos lá? Atos 1, 4, 5 e depois a gente vai ler o 8 também. Todos ficaram... Atos 1, desculpa, eu estava no Atos 2 aqui. Atos 1, 4 e 5 diz assim. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 8. Mas recebereis poder,
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? A instrução foi: tenham paciência, esperem mais um pouco. Fiquem aqui em Jerusalém, por mais um pouco, que daqui a alguns dias eu enviarei um Consolador para vocês. Então, olha aí, 3 instruções importantes do mestre aqui para os discípulos. Primeiro, tenham paciência. Guarda um pouquinho. Fica aqui mesmo em Jerusalém. Segundo, vocês serão batizados novamente. Mas não com água. Agora vocês serão batizados com o Espírito Santo. E a terceira instrução importante que ele deu foi: vocês terão uma vida cheia do Espírito. Plena do Espírito, completa do Espírito. Amém? Aqueles homens andavam com Jesus, mas o coração deles era um coração ainda cheio de egoísmo, de avareza, de sentimento de exaltação própria. Sabe, dentro deles faltava mais amor. Não faltava? Você já viu alguém dizer isso para você? Ah, na igreja falta muito amor. Ainda falta amor na igreja. Quem aqui já viu essa frase? Alguém aqui já deve ter até falado, né? Falta amor. Não tem amor. A igreja não se ama tanto, né? Já vimos isso aí, já? Aliás, isso virou uma desculpa de todos aqueles, ou quase todos aqueles que se afastam do caminho. Sempre tem essa conversa. Lá falta amor. Quando a pessoa está frio, desanimado, começa a faltar na igreja ou descumprir os compromissos com o Senhor, a frase comum delas é: falta amor. Falta amor, sabe? Entre os discípulos que andavam com Jesus 3 anos e meio, eram pessoas boas, pessoas de bem. O Senhor disse que a carne deles estava, o espírito deles estava pronto, mas a carne era fraca, porque ainda lhes faltava serem completamente preenchidos pelo Espírito Santo. E aí, Jesus disse: tenha um pouco mais de paciência, fica lá mesmo. Eu quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está sentindo desanimado na igreja e está com vontade de, não tem mais aquele mesmo prazer, aquela mesma vontade, e no seu coração você está sentindo que falta amor. Ainda falta amor, sabe? Eu quero dizer para você que você tem que esperar mais um pouquinho. Tenha paciência. Amém? Tenha paciência, porque muito em breve, eu creio, o Espírito Santo descerá sobre essa igreja com uma porção dobrada. Amém? E todos nós seremos repletos do Espírito Santo. Amém? Aqueles que também acham que falta amor, deixa eu dar uma dica para vocês. O amor gera amor. Os gestos de amor geram novos gestos de amor. Se você sente que falta amor, dê amor. Faça gestos de amor. E você vai ver que vai virar uma febre dentro da nossa comunidade. Amém? Você vai ver que vai despertar a chama do amor dentro dessa casa. Louvado seja Deus, né? Olha, os discípulos foram completamente preenchidos com o Espírito Santo. E agora, com uma vida espiritual na presença de Deus, as coisas começaram a mudar. Vamos ler comigo o capítulo 2 de Atos, versículo 4. Vai dizer justamente isso. Olha, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Agora vejamos o versículo 42 do mesmo capítulo. Está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Veja, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, o comportamento deles também mudaram. E eles começaram a perseverar uns com os outros na oração, na comunhão, no partir do pão. Amém? Compreendam, meus amados irmãos, que a maior necessidade desse mundo, olha aqui para mim, aqui,
Aqui nos meus 4 olhos, olha aqui para mim rapidinho. Preste atenção nessa frase, que é importante, olha aqui. Ó, atenção. A maior necessidade deste mundo é o Espírito Santo. É a maior necessidade da tua vida. Irmão, mas está faltando comida na minha casa, mas o Espírito Santo é mais importante que isso. Irmão, eu estou precisando de um emprego, mas o Espírito Santo é mais importante que isso. Irmão, eu não tenho um carro, mas o Espírito Santo é muito mais importante que o seu carro. Mas está faltando dinheiro, o Espírito Santo é mais importante. Falta amor, o Espírito Santo é mais importante. Quando o Espírito Santo tomar de conta da tua vida, te preencher. Veja que o verso disse que os discípulos não estavam com o Espírito Santo na metade, numa parte. Não. Na maior parte também não. Diz que o Espírito Santo preencheu eles completamente. O texto diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E sabe o que eu lembro da nossa igreja? A classe da escola sabatina. É um momento especial que os jovens se encontram. Se sentam um ao lado do outro, para quê? Para estudar a palavra de Deus. Sabe, irmãos, como Deus sabe como eu desejo no meu coração o dia em que nós vamos sentar na nossa classe de estudo da lição da escola sabatina e todos vão ter estudado a lição em casa. E não vai ser alguém falando, um professor falando do que estudou e os alunos tentando falar alguma coisa que sabe. Mas vai ser uma troca de experiência nossa. E talvez seja isso que esteja faltando no nosso meio. Dedicarmos mais tempo diário com a palavra de Deus. É meu sonho ver nossos jovens estudando diariamente a palavra de Deus. Lendo, orando, clamando. Como eu queria que nós voltássemos aos velhos tempos dos anos bíblicos, do JA, que todo mundo conhecia os versículos da Bíblia. E a gente fazia competição para ver quem sabia mais versos decorados, quem encontrava mais rápido o versículo da Bíblia. Que saudade desse tempo. Mas nós vamos voltar a esse tempo, para a glória de Deus, amém? Amém? Porque os nossos jovens irão despertar para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, a segunda ação do amor é a ação social. E nós vamos encontrar um texto aqui no livro de Atos, capítulo 2, o versículo 44. Vamos ler comigo? Todos os que creram estavam juntos e tinham muito em comum. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Amém? Olha o que os discípulos passaram a fazer. Eles passaram a ter uma vida social juntos. Eles tinham o prazer de estarem juntos, de sentar para comer. Não era só no templo, não era só na igreja. Era no dia a dia, era em casa, era na casa um do outro. Saíam para conversar, para se encontrar. E eu só me lembro aqui dos nossos pequenos grupos. Porque o pequeno grupo é para isso, né? É o momento que a gente tem de se encontrar para brincar um pouco, conversar, distrair das loucuras do dia a dia e aqui para nós. Aqui para nós, não conta para ninguém não. A vida tá difícil, tá duro o negócio, tá? Tá complicado, cada dia a gente está enfrentando lutas maiores. Cada dia é mais difícil a gente conseguir o pão para dentro de casa. É ou não é? Tá duro, meu irmão. Tá duro. E a sexta-feira à noite, especialmente, ou em algum evento que a gente programa com o nosso pequeno grupo, é justamente a oportunidade que a gente tem de nos encontrarmos, de brincarmos, conversarmos. Essa semana eu participei de um PG jovem. Aqui tem pequeno grupo jovem aqui na igreja? Não tem pequeno grupo jovem ainda aqui na igreja? Então vai ficar a dica aí, viu, irmão Givaldo? Vai ficar a dica aí, a irmã Jaque, que acho que é a diretora dos jovens, né? Vai ficar a dica para fazer o PG Jovem. Eu participei essa semana no PG Jovem, lá na igreja da Lagoa do Mel. Eles me convidaram para fazer uma palestra lá sobre namoro. E aí eu dei um seminário lá sobre namoro, foi muito legal, muito divertido. Debaixo de um pé de manga lá, bem grande. Não tinha sombra, eu ia dizer uma sombra, mas não tinha sombra, porque era de noite, né? Mas debaixo do pé de manga, a promessa era
PG Jovem à luz do luar. Mas não tinha lua, porque a lua não apareceu nesse dia. Mas foi terça-feira à noite. E nós estávamos ali, levei alguns jovens lá da igreja. E a gente sentou ali num círculo e conversamos um pouco, brincamos. Teve umas dinâmicas, danças, brincadeiras. Depois a palestra, o pessoal fizeram várias perguntas. No final a gente comeu eu não sei o nome daquilo não, um bolinho lá diferente, lá que as meninas fizeram lá. O bolinho era gostoso, viu? Bolinha. Aqui não vai ter esse problema, porque eu vejo nas redes sociais das meninas do trio Esmeralda aí, que elas cozinham muito bem. Eu acho que não sei se é elas, mas pelo menos elas postam ali fotos, eu fico com água na boca, viu? Qualquer hora dessa vocês me convidem, gente, para ir lá comer um docinho também, tá? Mas prepararam um docinho lá, um suco acho que era se eu não estiver enganado, era acerola. Eu amo suco de acerola. Não, era um chazinho, foi um chazinho, umas bolachas, um bolinho. Mas falar dessas coisas uma hora dessa, perto do almoço, não é muito bom não, né? Mas nossa, mas foi uma delícia, foi muito legal. Depois elas postaram na rede social lá e tudo. Eu achei muito lindo, curti, repostei, muito legal. O nosso pequeno grupo é para isso, gente. Para a gente se amar mais, se encontrar mais, sorrir, brincar. Ouvir as tristezas do outro, oferecer um ombro, uma ajuda, sabe? É muito legal, né? Tomara que nossos pequenos grupos comecem a ter mais disso, né? E que o nosso pequeno grupo jovem comece. Quero ser convidado qualquer dia desses para vir aqui participar com vocês do PG Jovem, tá bom? O que mais? O amor é uma ação solidária. Vamos ler comigo Atos 2, 41? Abra aí, por favor. Atos capítulo 2, versículo 41. Desculpa, versículo 45. Versículo 45 diz aqui, ó. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O amor era ação também entre os apóstolos para ajudar aqueles que mais precisavam. Pessoas que precisavam de roupa, pessoas que precisavam de comida, pessoas que não tinham onde trabalhar, passavam dificuldades, sabe? Essas ações também são importantes em nosso meio. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Essas ações existem em nosso meio. Amém? Existem muitas ações assim. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Eu hoje moro na minha casa, mas quando eu era solteiro, eu morava numa casinha caindo os pedaços, toda rachada. Hoje a minha mãe mora lá ainda na mesma casa, mas não é mais uma casinha rachada. Sabe quem construiu a casa lá? Quem derrubou, levantou as paredes, colocou ferro, ajeitou a casinha. Sabe quem foi que fez? A igreja. Foram os irmãos que se juntaram, se reuniram e vinham todos os domingos, irmãos aqui de Arapiraca, uma turma grande aqui de Arapiraca, juntava com outros que tinham ali e mexiam a massa. Quem era pedreiro sentava os tijolos e a casinha foi levantada. A minha casa foi construída assim. Atrás da casa que eu moro hoje, lá na cidade, tem uma casa muito boa, que foi construída assim também. A irmãzinha morava num quartinho, que mais parecia um banheiro, com 4 filhos, sozinha. E os irmãos se juntaram de tudo que era lugar ali da cidade, aqui de Arapiraca, do Igaci, de vários lugares os irmãos se juntaram. E cada um doou alguma coisa, outros doaram o trabalho, e a casinha foi levantada. Os irmãos que levantaram. Quando eu fui para a igreja pela primeira vez, eu fui convidado a ir para a igreja pela primeira vez, eu me arrumei para ir, cheguei na casa do pessoal que a gente ia para a igreja, que ia me levar para a igreja. E aí o pessoal disseram, não vai mais não? Eu disse, vou. Eu posso arrumar, meu filho, para você. E eu disse, não, eu já estou arrumado, já. Eu estava com a minha melhor roupa, uma sandália havaiana, um short rasgado, no bolso de trás rasgado, e uma camisa que batia, uma farda de supermercado que batia no joelho, que alguém tinha me doado. Era a minha melhor roupa. E os irmãos disseram, não. O irmão disse, não, você não vai para a igreja desse jeito, não. Espera aí. Me arrumei, deu uma calça, eu vesti uma calça nova que ele tinha. Só comprei essa calça agora há pouco, ela ficou um pouco apertada para mim. Vai caber em você. Me deu a calça na cintura, cabia, meio folgado, mas cabia. Mas embaixo eu tinha que dobrar em várias dobras. O outro disse, espera aí, essa camisa também não vai, eu vou lhe dar uma camisa. Foi lá, pegou uma camisa nova dele, me deu uma camisa. Eu lembro como se fosse hoje a camisa e a calça que me deram. E eu fui para a igreja pela primeira vez. Aí quando eu voltei, eu fui devolver as roupas. Não, essa roupa é sua. Essa roupa é sua, pode ficar com ela.
Sabe, essas ações solidárias existem até hoje no nosso meio e continuam existindo cada vez mais. Amém? É o amor que está sendo feito em ação. É porque muitas vezes não é divulgado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Primeiro nós vamos ler Atos capítulo 2, versículo 41 e 47, que vai mostrar uma outra faceta do amor, que é o amor multiplicador. Atos capítulo 2, versículo 41 e 47. O verso 41 diz: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Quase 3.000 pessoas. Verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Olha, quando eles receberam o Espírito Santo, eles se tornaram pessoas muito melhores, muito generosas, amorosas. O amor se tornou em ação, mas também o amor se tornou numa ação multiplicadora. Eu quero falar com você. Eu vim até um pouco mais à frente para falar mais perto, para você prestar ainda mais atenção no que eu tenho para te dizer. Queridos, por favor. Você tem pai, mãe, irmão, amigos, colegas de trabalho que precisam encontrar a salvação, que precisam entregar a vida deles nas mãos de Jesus. E a pergunta que devemos fazer é: o que eu estou fazendo? Sabe, às vezes a gente não quer ser um crente chato. E tem razão, que o crente quando é chato, meu Deus do céu, não tem que aguente, né? Nem os crentes aguentam outro crente chato, é ou não é verdade? E você não quer ser chato. Às vezes acontece com a gente, acontece muito comigo, com todos nós. A gente não quer ser chato. Mas sabe, embora nós não queiramos ser chatos, nós precisamos falar desse amor para as pessoas. As pessoas que nós amamos precisam olhar na gente e sentir que a gente quer que eles sejam salvos. Quer que eles entreguem a vida deles nas mãos de Jesus, sabe? Jesus está muito perto de voltar. Talvez a gente não veja isso. Talvez a gente não perceba isso. Talvez a nossa vida está tão corrido, está tão loucura, que a gente ainda não tenha parado para perceber que Jesus está muito perto de voltar. Ou que talvez a gente não veja mais as pessoas que amamos, sabe? Esses dias, eu fui anteontem, na quarta-feira, à noite, eu saí do trabalho à tardezinha, e eu fui na casa de um amigo, porque ele tinha perdido o pai naquela tarde. E eu fui lá visitá-lo. Eu cheguei, ele tinha acabado de chegar também. Ele estava desesperado. Desesperado ele estava. O pai dele tinha se suicidado. O pai dele estava sofrendo muito, com uma depressão. Ele passou o dia anterior, a noite anterior, até tarde da noite, até de madrugada, conversando com o pai. E ele saiu dali convencido que o pai não ia fazer nada com ele mesmo. De manhã cedo ele acordou pensando: meu Deus, eu podia não ir para o trabalho hoje. Eu podia ir conversar com meu pai e falar de Jesus para ele. Mas ele precisava ir trabalhar. E ele saiu e foi trabalhar. E passou o dia inteiro no trabalho. E pouco depois do almoço, por volta de 2 horas da tarde, ele continuava trabalhando aqui em Arapiraca. Ele estava trabalhando, ele é pedreiro aqui em Arapiraca. E ele estava trabalhando quando ele recebeu a notícia que o pai dele tinha se enforcado. E quando eu cheguei lá para visitá-lo, nessas horas a gente não sabe nem o que fala, nem o que a gente fala. O corpo ainda não tinha chegado, ele estava desesperado. Eu vi ele de longe, eu cheguei logo pouco depois dele. Ele estava desesperado, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Meu coração já estava... E aí eu cheguei perto dele, ele se controlou mais, quando ele me viu, ele se controlou um pouco mais. Ele sentou no canto, eu fui lá, abracei ele.
Eu disse: eu não sei o que te dizer, cara. Ele disse: não, você já me disse muito. Não precisa me dizer nada, você já me disse muito. Aí, ele baixou a cabeça e disse assim: se eu pudesse voltar atrás. Essa frase não me deixou dormir de noite. Se eu pudesse voltar atrás. Ele ficou achando que se ele tivesse ouvido a voz que disse ele: não vai para o trabalho, fica, vai para a casa do teu pai, teria sido diferente. Eu não sei se teria sido diferente. Mas eu sei que dentro dele ficou um arrependimento. Sabe, às vezes, homem de Deus, a gente acha que tem tempo demais. Tem muito tempo ainda. Ou às vezes a gente acha que uma atitude pequena que a gente fizer não vai fazer a diferença. Mas vai. Outro dia eu estava lendo, eu gosto muito de ler e pesquisar. E outro dia eu li um artigo publicado no G1. Contava a história de Nicholas Winton. Eu achei muito interessante essa história e gostaria de compartilhar com vocês a história dele hoje. Aos 39 anos de idade, Winton foi junto com um amigo passear. Eles foram para a Tchecoslováquia, quase não falo o nome. E quando ele chegou lá, a visita não foi como ele imaginava, o passeio não foi como ele imaginava. Porque todos estavam muito aflitos, porque a guerra, a Segunda Guerra Mundial, estava à sua volta e eles estavam achando que a qualquer momento a guerra chegaria até eles. E eles estavam muito desesperados. Então, Winton resolveu fazer alguma coisa. Ele não sabia o que fazer, mas resolveu fazer alguma coisa. Ele começou a escrever cartas para os países vizinhos, pedindo para que os países vizinhos recebessem as crianças daquele local, daquela cidade. E ele mandou carta para vários países, até que recebeu resposta da Inglaterra e da Suécia. E ele organizou várias viagens de trem para levar as pessoas até aqueles países. As crianças. Ele conta na reportagem, a reportagem conta que o dia da despedida foi um dia terrível. Muita dor, muito choro. Os pais deixando as crianças irem embora. E alguns daquelas crianças, hoje já adultos, disseram que eles tinham a esperança de um dia voltar e rever a sua família. Mas sabe, meus amados, infelizmente essas crianças nunca mais voltaram para ver os seus pais. E se tivessem voltado, também não os veria. Porque a guerra chegou naquela cidade e a cidade foi completamente destruída e muitas pessoas morreram ali. Mas todas aquelas 669 crianças se salvaram. Amém? Aquelas crianças se tornaram escritores, cineastas, engenheiros, guias turísticos, jornalistas, biólogos, políticos, enfermeiros, editores, professores, e a lista continua. Uma coisa em comum entre todos aqueles agora adultos era que todos eles faziam parte de algum tipo de obra de caridade. Compartilhavam o bem com outras pessoas. Sabe o que é ainda mais interessante na história de Winton? Que é diferente de vários outros heróis? Ninguém sabia. 50 anos depois de que tudo aquilo tinha acontecido, nem a mulher dele sabia que ele tinha feito isso para aquelas crianças. E ela estava no sótão, limpando o sótão, quando de repente ela encontrou um álbum cheio de poeira. E quando ela abriu o álbum, estava foto das crianças e as cartas, algumas cartas ali. E ela disse: o que é isso aqui? E vai perguntar para ele. E descobre aquela história tão bonita. Ninguém sabia. Ninguém sabia do que ele tinha feito. Depois, entrevistado, perguntaram para ele. E lá na reportagem do G1 tem esse momento. Os meninos, obrigado, meu Deus. Ele colocou aqui uma
Rapidinho, o pessoal da internet é ligeiro demais, né? Tá aqui a foto dele, né? Com a medalha que ele ganhou e uma foto de algumas crianças que foram salvas. Queridos, perguntaram para ele por quê, por que ele não contou para ninguém? Por que ele guardou esse segredo? Ele disse, não, eu não guardei o segredo. Simplesmente eu não contei porque não tinha o que contar, eu não fiz nada demais. Eu só fiz mandar carta para as pessoas. Um gesto tão pequeno, né? Eu não achei que... Aí ele disse, você tem alguma tristeza? Eu disse, tenho. Ali tinha um trem com 250 crianças que não pôde sair. Não foi permitido que aquele trem prosseguisse. E todas aquelas crianças morreram. Queridos, sabe por que eu queria contar essa história para você? Porque às vezes coisas pequenas que a gente faz são coisas enormes na vida de alguém. É ou não é? Coisas pequenas que a gente faz. Sabe, eu convidei você para se levantar, pegar na mão do seu irmão, dar um abraço nele. A gente não sabe quem aqui estava precisando desse abraço. É ou não é? Vocês sabem por que eu sou adventista do sétimo dia há quase 23 anos? Vou fazer agora em abril, dia 15 de abril. É mais fácil eu esquecer a data do meu aniversário do que esquecer a data do meu batismo. Porque foi o momento mais importante da minha vida, com certeza. Sabe por que eu sou adventista já há tanto tempo? E sabe por que eu continuo pregando, orando, liderando, levando a palavra ao mundo, dando estudo bíblico? Eu vou sair daqui, vou para casa, vou almoçar, e depois que eu almoçar eu vou dar estudo bíblico. Até 10 horas da noite, não tem hora para parar, levando a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu continuo assim trabalhando? Sabe por que eu ainda não desanimei na minha fé e muitas pessoas já desanimaram? Porque eu ainda lembro do que me fez entrar na igreja e me fez continuar lá até hoje. Eu nunca esqueço. Sabe o que foi, irmão? O amor que aquelas pessoas demonstraram para aquele menino estranho que entrou ali dentro. Eu nunca me senti amado, irmãos. Eu fui abandonado pelo meu pai quando tinha 5 anos de idade. E eu e meus outros três irmãos fomos abandonados por ele. Nós passávamos fome, necessidade e éramos rejeitados até pela nossa família. Até pelos da nossa casa, porque quando a gente chegava na casa da família, o pessoal já pensava, vem atrás de alguma coisa. Porque nós não tínhamos nada. Eu nunca me senti amado dentro da minha família. Só pela pobre da minha mãe que trabalhava feito uma licença da palavra, feito um animal para sustentar a gente. Minha mãe trabalhava mais do que qualquer outro homem da nossa região. Cavando canteiro, limpando mato, plantando fumo, quebrando fumo, feijão, fazia de tudo. E não tinha tempo para dar esse amor para a gente. A coitada, meu Deus, sofreu tanto na vida. E eu não me sentia amado, me sentia jogado. A minha vida era chorar pelos cantos e procurar comida nos monturos da casa das pessoas. Essa era a minha vida. Eu entrei naquele evangelismo pela primeira vez, nem chamava Caleb, né? Era Caleb, mas não chamava Caleb na época. Eu entrei naquele evangelismo, eu baguncei 20 noites seguidas. Eu baguncei dentro daquele salão, com 12 anos de idade. Eu baguncei, chutava a cadeira, beliscava as pessoas. Falava, gritava, fazia gestos obscenos. O pessoal ia orar, eu ficava cochichando, beliscando, empurrando, beijando, abraçando, cutucando para atrapalhar a programação. Muitas vezes o irmão interrompia a oração e dizia, irmãos, por favor. Mas nenhuma vez aqueles 4 irmãos que faziam aquele evangelismo deixaram de
Ok. Deixaram de me receber, de me amar, de me tratar bem. Me levavam para a casa deles para comer com eles. Me davam uma bicicleta para me ir para a igreja. Me deram roupa, comida, construíram uma casa para mim, para minha família. Me abraçavam, embora eu não tivesse um perfume bom para colocar. Me davam oportunidade, me amaram. Desculpa, não esperava me emocionar tanto. Mas foi exatamente isso que me manteve dentro daquela igreja, daquele salãozinho pequeno. E depois daquela igreja que nós construímos, foi exatamente isso que me deu amor para me pregar o Evangelho, para me falar de Jesus, para me defender essa igreja com unhas e dentes, para que eu pudesse até hoje dar tudo de mim, o meu melhor por essa igreja. Eu já tive decepções aqui dentro? Já, muitas. Já tive tristeza? Sim, já tive. E você também já deve ter tido, e você vai ter ainda. E eu talvez ainda tenha, eu espero que não, mas vou ter. Mas sabe, aquele amor eu nunca vou esquecer, meus irmãos. Nunca, nunca, jamais eu vou esquecer aquele amor. Nunca, nunca, nunca vou esquecer daquelas vezes que chegavam com uma cesta de alimentos para minha família. Eu não vou esquecer aquilo nunca na minha vida. Eu não posso esquecer, eu posso esquecer tudo, não, mas isso eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer as vezes que me abraçaram, as vezes que me deram o que comer, que me levaram para a casa deles, isso eu não vou esquecer. Eu talvez esqueça as pregações que eu ouvi, talvez eu esqueça as pessoas, quem fez ou quem deixou de fazer, mas os gestos nunca serão esquecidos. Sabe? São esses gestos que devem estar presentes no nosso meio. Isso é isso que faz da nossa igreja uma igreja que ama. Temos um monte de irmãos que estão fazendo caridade, bondade, ajudando um vizinho, ajudando um amigo, ajudando um irmão, e você nem sabe. Você não faz nem ideia. A gente fez uma arrecadação de alimentos há um tempo atrás para o Natal 2021. Todo ano faz, né? Mas esse ano me marcou essa história. Eu não estava no dia. Os meninos foram na casa de uma pessoa. Eles separaram uma cesta, nós entregamos, disseram, essa cesta eu quero entregar numa casa ali. Aí eu fui com eles. E eles me contaram uma história no caminho. Sabe qual foi a história que eles me contaram? Eles chegaram na casa da mulher, bateram na porta, pediram alimento a elas, contaram o que estavam fazendo, pediram alimento. E ela disse para eles que, olha meu filho, eu não tenho muito para oferecer. Tudo que eu tenho aqui é 1 quilo de feijão. É só o que eu tenho. Mas como é para ajudar as pessoas? Espera aí. Ela foi, irmão. Ela abriu o saco de feijão, o quilo de feijão. E ela dividiu numa bolsinha a metade. E deu. Os irmãos que estavam arrecadando pegaram os alimentos que tinham e devolveram para ela. E depois nós levamos uma cesta para a família dela. Ela ficou tão emocionada, tão feliz. E não sabendo ela que muito mais feliz ficou nós em levar e ver o testemunho, a bênção dela. E sabe, ninguém tirou foto disso, ninguém filmou isso, não saiu, ninguém falou nada, não está na boca de ninguém. Nunca diga que nessa igreja não existe amor. Talvez você não esteja vendo esse amor, mas aqui está cheio de irmãos e irmãs que estão se doando diariamente por alguém. Talvez você não conheça, porque quem anda fazendo não anda dizendo. É isso que a gente tem que saber. Quem está fazendo não está dizendo que está fazendo, mas quem está recebendo está vendo. Amém? Queridos, eu sei que as meninas estão aqui ansiosas para louvar o Senhor. Elas vão trazer uma canção maravilhosa que vai falar o seu coração. Esse é o momento de nós juntos entregarmos nossa vida nas mãos dele e permitirmos que dentro de nós o amor se torne cada vez mais ação. Deus abençoe.
Eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir tua voz. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, o meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver. Quero te conhecer. Eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir tua voz. Quero me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver. Te entrego o meu viver. Te entrego o meu viver. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver. Te entrego o meu viver. Te entrego o meu viver.
maravilhoso, né, igreja? Fecha teus olhos. Vamos falar com esse Senhor Jesus amado. Querido Jesus, nessa manhã, Senhor Deus, nós não temos muito a te oferecer. Como tu sabes bem, somos pessoas simples, Senhor Deus, batalhadores e mas aqui está diante de ti toda a nossa devoção, Senhor, o nosso viver em tuas mãos. Meu querido Pai, tu és o Deus que todas as coisas sabes. E tu sabes bem, Jesus, que todos nós em algum momento sentimos a falta do abraço, sentimos a falta da palavra boa, do carinho. Que todos nós em algum momento sentimos o frio da solidão, da tristeza, da dor. Mas Pai, nessa manhã te agradecemos, porque em nenhum momento o Senhor deixou de estar presente, Senhor. Porque o Senhor sempre esteve conosco. E porque a única certeza que nós temos nessa vida é de que o Senhor é nosso pastor e por nada nos faltará. Sempre o Senhor estará ali. Quando nós sorrimos e estamos felizes, Senhor Deus, nós sentimos a tua presença junto de nós. Mas quando a dor vem, quando a tristeza bate, é exatamente esse mesmo toque que nos mantém de pé, Senhor. A dor nunca nos afastou de ti. A nossa simplicidade nunca te afastou de nós. A nossa pobreza não fez o Senhor ir para longe. Os nossos sentimentos não fez que o Senhor desistisse de nós. E nós te agradecemos, Senhor Deus, porque vivemos em uma igreja que diariamente, na sua simplicidade, tem demonstrado amor para com seus filhos. Que o Senhor abençoe esses jovens aqui da igreja do Santa Esmeralda. E abençoe os jovens da tua igreja, Senhor Deus, espalhados pelo mundo. Que o Senhor coloque e motive os seus corações a sempre demonstrar esse amor pela tua causa, esse amor pela tua obra e o amor por aquele que mais precisa. Permita, Pai querido, que a cada culto e a cada momento que nos encontrarmos, possamos falar do amor de Cristo em nossas vidas e no sentimento de um para com o outro. E Pai, por fim, quero te pedir sobre os teus filhos que nessa manhã aqui estão, ou que acompanham pelas redes sociais, que se sentem desamados, Senhor Deus, e que a depressão tem batido na porta. Eu quero pedir uma bênção especial sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Que ele se sinta amado, querido. E que nós possamos, como filhos teus, identificar estes que estão sofrendo, angustiados, Senhor Deus. Porque há tantos que a gente pensa que está bem e que sente no coração uma dor muito grande. Nos permita, Jesus, perceber essas pessoas. Nos permita amá-las, abraçá-las, tratá-las com sorriso, com carinho. Permita, Senhor Deus, fazer isso antes que seja tarde demais na vida delas. Permita, Pai querido, que cada um que veio nessa manhã aqui sofrendo, encontre o teu abraço e o nosso abraço. Nós oramos, te agradecemos, te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos.